Para contribuições de generosidade, oferta cwb@saldaterralocal.org. Bem-vindos todos. A gente vai ler a Bíblia agora mais uma vez, e se você ainda não foi impactado pela Bíblia hoje, você é maluco. Porque a gente já leu 3 textos aqui, e você precisa prestar atenção na Bíblia, tá bom? Gente, vamos lá. Vamos ler aqui Eclesiastes 3 hoje. É o nosso 3º episódio da série Eclesiastes, que a gente vai falar, que a gente já está falando sobre a vida debaixo do sol. Então a gente começou aí no primeiro culto do ano e a gente vai continuar até acabar o livro de Eclesiastes. Então hoje o nosso tema dessa exposição aqui é sem tempo, irmão. Então a gente vai entender porque que a gente não tem tempo para as coisas e porque que a gente fica falando para as outras pessoas que a gente está sem tempo. E é isso, né? Então a gente está falando hoje desse texto aqui, né, o famoso texto de Eclesiastes 3, que vai falar sobre o tempo, sobre que tem tempo para todas as coisas, tem tempo de N coisas, que a gente vai ler aqui, o que são essas N coisas. E o pregador, que pode ser um outro nome para o livro, e que também é a pessoa que escreve o livro, que a gente não sabe se é Salomão, a gente acha que é, mas não tem certeza. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a gente vai chamar essa pessoa que escreve o livro de pregador, que também pode ser o nome do livro, que são reflexões da vida dessa pessoa. Então, esse cara aqui, essa pessoa, que fala sobre reflexões da vida, sobre coisas que a gente tem ainda hoje, dilemas que a gente tem ainda hoje, e que a gente acha que são novos. Dilemas sobre a vida, sobre relacionamento, sobre Deus, sobre política, sobre construção de coisas, sobre vida, sobre morte, enfim. Reflexões e dilemas que a gente tem hoje, a gente vai ver que aqui tem 12 capítulos de um texto que foi escrito há quase 3.000 anos atrás, que ainda faz sentido para a nossa humanidade. Então, é isso que a gente está vendo nessa série, a vida debaixo do sol. Como a vida se dá debaixo do sol. E hoje a gente vai falar sobre o tempo da vida debaixo do sol. Então, o sábio, que também é outro nome para o livro, pode ser. Tem uma versão que eu vi hoje que é interessante, que fala do sábio. Então, o sábio, que pode ser Salomão, que é o pregador, enfim, ele vai contar as experiências que ele teve na vida e ele vai relatar isso aqui para a gente, e ele vai, ao mesmo tempo que ele coloca coisas aqui, experiências da vida dele, histórias da vida dele, ele vai fazendo essas reflexões com Deus, com a lei de Moisés e como isso que vai se dando na vida prática. Então isso vai acontecendo ao longo do livro e a gente vai vendo aí ao longo dos domingos. E é muito legal o que as coisas vão acontecendo aqui. Eu sempre falo que a pessoa mais abençoada da pregação é a pessoa que está aqui pregando. A gente estudou. Né? E a gente vai passar um pouquinho para a igreja do que a gente viu. Então, eu fui muito abençoado com esse texto aqui. E o pregador aqui, ele vai... Por que ele fala das experiências? Porque ele tem tanta sabedoria. Porque essa pessoa aqui, ela experimentou de tudo na vida. Então, ela teve dinheiro, ela teve muito trabalho, ela teve muita diversão, muito lazer, ela teve de tudo. Tudo que é possível ter na vida, ela teve. Esse cara teve mulheres, né, que a gente acredita que é um homem que está escrevendo aqui, ele teve mulheres, ele comeu tudo que ele quis comer, ele experimentou de tudo na vida, tudo. Então, por isso que ele tem a solidez aqui de conhecimento, ele tem a experiência de falar para nós, olha, eu experimentei de tudo, e agora eu vou falar do que eu experimentei, para que vocês não precisem passar por isso. A minha mãe, cuja está aqui, ela sempre fala assim, sempre me falou,
que a gente vê pessoas caindo no buracos à frente. E se a gente vê essas pessoas caindo no buraco e cai no buraco, então você é um idiota, você é burro fazendo isso. Você viu a pessoa caindo no buraco, e você vai lá e faz a mesma coisa. Então é isso que está acontecendo. Salomão, o pregador, viveu tudo na vida. E ele escreveu tudo aqui, tudo que ele viveu, para que a gente olhasse tudo isso e falasse, poxa, vou por aqui, não vou por ali. Inclusive esse cara que foi, né, que é do povo de Israel, que é do povo de Deus, é filho de Deus, é da linhagem de Jesus Cristo, foi um cara que deu vazão a todos os desejos da carne. Então, além de tudo, dele ter experimentado coisas com Deus, ele deu desejo para a carne dele, deu vazão aos desejos da carne dele. Isso é engraçado, né? Porque nem tudo que está na Bíblia significa que a gente tem que fazer. Então é para você ler a Bíblia, que foi inspirada por Deus, e aprender com ela. E ele começa, desde o primeiro capítulo, falando de dois assuntos muito, muito importantes aqui, que é sobre as coisas que estão debaixo do sol, que é o tema aqui das nossas reflexões da nossa série, e que tudo é vaidade. Então, tudo que a gente faz na vida debaixo do sol é vaidade. Ou a gente pode entender essa palavra também como futilidade. Então, tudo é fútil. Tudo a gente corre atrás do vento. Então, tudo na vida que a gente faz é correr atrás do vento, é vaidade. Toda a vida debaixo do sol, que a gente tem o sol como uma coisa super grande, uma coisa que dá vida. A gente precisa da luz para a vida na terra. A gente precisa da luz para iluminar as trevas e o caos que tinha na terra. Então Deus fez o sol para isso. E quando a gente entende a vida debaixo do sol como futilidade, a gente começa a ver ela com outros olhos. E é muito importante a gente olhar para esse livro de Eclesiastes com o olhar de que todos esses dilemas apresentados aqui são os mesmos de hoje. É a mesma coisa. Tudo que você está pensando, que você tem de dúvida, a tua ansiedade, tudo é a mesma coisa de 3.000 anos atrás. O ser humano, o homem, é a mesma pessoa. Então aqui tem muita teoria, tem muita coisa que Salomão, ou o pregador, ou o sábio, teorizou, mas tem muita aplicação prática que a gente pode aprender para a gente não cometer esses mesmos erros que a gente está lendo aqui. Antes de ler a respeito, antes da gente ler o texto base, que é Eclesiastes 3, nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, então você pode abrir aí, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Nós vamos ler esse versículo aqui, e eu quero que você mantenha ele em mente durante todo o tempo. Todo o tempo aqui que a gente tiver aqui, eu preciso que você mantenha ele em mente. 1 Coríntios 15, 19 diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Vou ler mais uma vez. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra, por esse versículo que a gente leu, pelo que a gente vai ler aqui em seguida. Obrigado pela exposição e por tudo que está escrito aqui, que a gente tenha a liberdade e a honra e o privilégio de poder ler. E eu peço que o Senhor fale aos nossos corações, assim como o Senhor tem falado no meu coração, no coração do David do FP, que a gente tem estudado para expor aqui as Escrituras. E eu quero te agradecer, Deus. Obrigado por essa igreja, por esse momento, por essas pessoas que vieram aqui hoje, e que a gente possa realmente ouvir o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Então mantenha esse texto em mente, e que se a gente espera em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis ou os mais infelizes de todos os homens. Vamos ler o texto aqui de Eclesiastes 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 15.
Eclesiastes 3, do versículo 1 até o versículo 15. Vamos lá. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltear, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Versículo 9. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus, ou seja, um presente. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que já passou. Aqui é muito legal que tem uma curiosidade que quando a gente vai interpretando e lendo o texto, que dos versículos 1 a 8, que quando ele fala que todas as coisas têm seu tempo, aqui se trata de um poema. Então, esse livro ele é considerado um livro de sapiência, né, um livro de sabedoria, então tem um jeito de escrever diferente dos outros da Bíblia. Mas aqui a gente vê que o pregador escreve um poema a respeito do tempo. É um poema de sabedoria a respeito do tempo. E eu achei isso muito legal quando eu descobri. E quando a gente vai entendendo a estrutura do texto, né, dos textos da Bíblia, a gente vai aprofundando as camadas de estudo aqui, a leitura ela vai se tornando muito mais fácil, muito mais prazerosa, muito mais bela. Então, por isso que a gente precisa estudar a Bíblia e não só ler. Não que só ler não seja legal, né? É muito importante. Mas a gente precisa realmente ler e se debruçar e deitar aqui, chorar nela e estudar, enfim. Então, se a gente entende isso como um poema, a gente consegue ver com outros olhos esse texto. E não é um texto pesado, não é um texto que nos traz... vai trazer confronto para nós, aqui, que a gente precisa entender a respeito do tempo, mas é um texto que vai trazer consolo para nós. E a gente consegue ler isso aqui com o coração tendo o coração mais aberto para receber esse texto. E quando a gente vai em seguida ler dos versículos 9 até o versículo 15, a gente tem uma discussão do pregador em contraponto ao poema que ele mesmo escreveu. Então ele escreve um poema, uma coisa super bonita, super legal, a respeito do tempo, e em seguida ele já começa a ter umas perguntas, a refutar aquilo que ele escreve, a duvidar daquilo, e é uma discussão com Deus, que ele começa a ter. E ele vai seguir aqui para os próximos versículos, depois do 15, inclusive, mas a gente não vai se ater a esses versículos hoje. Então, aqui a gente vê um poema e algumas dúvidas dele, inspiradas pelo Espírito Santo. Tudo que está aqui é inspirado pelo Espírito Santo. E mesmo a dúvida que ele tem, e as discussões dele, tudo que ele traz aqui, é inspirado pelo Espírito Santo. Mas a gente vai entender um pouquinho melhor isso. A respeito do tempo, que é sobre o que a gente está falando aqui hoje, o tempo, ele sempre tem começo, meio e fim. Se a gente fala de tempo, não tem tempo assim, tempo. Sabe, tempo sozinho. Talvez isso seja a eternidade, que a gente ainda não conhece. Então, tudo que a gente conhece é espaço-tempo. Isso é uma coisa até que a ciência vai explicar.
É o espaço-tempo. Então tudo tem começo, meio e fim, tem um lugar onde acontecem as coisas, nesse lugar tem tempo para essas coisas acontecerem, para elas iniciarem, se desenvolverem, morrerem. Tudo nessa vida vai ter um começo, um desenvolvimento, um meio e um fim. Tudo. Tudo vai ter um ciclo, tudo tem uma jornada. Tem um lugar que você começa, um lugar que você termina, você passa por essa jornada, você aprende, e você chega no lugar, e aí você vai ter que começar de novo, chegar em outro lugar. E assim a vida vai se passando. Então a gente vive aqui, começa a vida aos 0 meses e vai até os 80 anos, se viver legal. Se não viver legal, você vai viver aí menos. Se você for morto, você vai viver menos. Se você se matar, você vai viver menos. Então tem um curto espaço de tempo que a gente vive aqui, que a gente ocupa um espaço. A gente ocupa um espaço em determinado tempo da história. Então tudo que quando a gente fala de tempo, na Bíblia também, é a respeito, se trata de um começo, meio e fim. Tem uma jornada que se encerra. E quando o pregador usa a palavra tempo aqui, é muito legal porque o significado mais próximo é temporada. Então, quando ele fala que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, ele está dizendo assim, ou a gente pode ler assim, que tudo tem a sua temporada determinada, e a temporada para todo o propósito debaixo do céu. Então, tudo que Deus cria debaixo do sol, debaixo do céu, tudo que ele já planejou tem uma temporada. Então, Deus já criou esse sistema para que ele seja uma temporada. Na verdade, era para ser uma eternidade, mas ele já sabia que o homem ia pecar. E a partir do momento que o homem peca, ele morre, ele começa a morrer. Aí se estabelece o tempo. Então aí a gente pode voltar na nossa série em Gênesis, ouça a nossa série em Gênesis, fazendo a propaganda, para entender isso. Mas a partir do momento que tem o pecado, tem morte. E quando tem morte, tem tempo, porque acaba. Uma hora alguma coisa vai acabar. A planta vai acabar, o bicho vai acabar, o ser humano vai acabar, as coisas vão acabar, as coisas vão se deteriorar. Tudo tem uma temporada. Então, quando o Salomão fala, ou o pregador, a respeito do tempo, ele está falando de uma temporada que vai se iniciar e que ela vai se terminar. E um outro ponto muito importante a respeito do tempo é que ele não pode ser controlado. Ninguém controla o tempo. O tempo está acima do ser humano, está acima dos animais, acima da vida do planeta Terra. Está além. É uma coisa que a gente não consegue pegar, entrar na máquina do tempo e voltar lá atrás, ou ir para frente, ou enfim. Tem uma coisa chamada eternidade que se trata mais ou menos como isso, mas não é isso. E tem uma outra coisa, né, que o tempo ele é absoluto. Ele é absoluto. Tem a teoria da relatividade, só um parênteses aqui, eu não vou falar de física, mas tem a teoria da relatividade do Einstein que ele vai falar disso. Ele vai falar que talvez o tempo não seja absoluto. E ele vai fazer algumas provas a respeito disso, que pode ser que aqui na Terra o tempo passe de um jeito, mas pode ser que em outros lugares do universo o tempo passe de outro jeito. Assista o Interestelar para você entender isso. Exato. E estude ciência, se você quiser. Então, assim, o tempo ele não é absoluto. O homem coloca, e ele tenta estudar o tempo, e talvez ele tente descaracterizar o tempo, e ele tente desconstruir o tempo para falar que ele não é absoluto. Mas ele é. Para nós ele é. Para o nosso tempo, para o ser humano, para o planeta Terra, ele é absoluto. E é assim que a gente vai entender isso. Porque a teoria é uma teoria. Então, não tem prova prática, a não ser que você vá para o espaço, e aí quando você voltar, todo mundo já morreu, você está com 30 anos ainda. Interestelar. Mas a gente vai se ater a isso. Então o tempo ele é absoluto. O tempo é absoluto. A temporada, as coisas que passam, os ciclos, eles são absolutos. A gente não tem controle sobre o tempo. Você precisa entender que você não tem controle sobre o tempo. Sobre nada. Principalmente sobre o tempo. Quando a gente está aqui, então vamos ler aqui o versículo 1 de novo. Tudo tem a sua temporada determinada e há tempo para todo, ou temporada, para todo propósito debaixo do céu. Então, como a gente já viu, na vida
tem uma jornada e tem uma temporada para todas as coisas, para tudo, tem um propósito. Deus criou as coisas com um propósito. Não existe nada sem propósito. Esquece. 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, tudo nessa vida nasce e morre. Tudo nessa vida você planta uma semente e você arranca. Quando você arranca da terra, você come. Mas morreu. Não está mais vivo. Você está fora da vida. Está fora da terra, fora da água, fora da onde a planta se alimenta. Então morreu. Então o versículo 2 está falando que tudo vai nascer e tem tempo para as coisas nascerem e tem tempo para as coisas ou a vida morrer. Versículo 3. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tem tempo de matar. Você pega a planta, você matou a planta. Você mata um animalzinho para você comer. Completamente normal, a vida é assim, acontece. As coisas são assim. Essa é a vida. Bem-vindo à vida. E há tempo de curar também. Existe o tempo da gente contrair um câncer, quem sabe, mas receber a cura desse câncer. O câncer é uma contagem regressiva para a morte, por exemplo. Mas se a gente começa, ou por um milagre, ou por... Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Ou por um milagre de Deus, ou pela ciência, pela medicina, pode ser curado. Há tempo de derribar e tempo de edificar. 4. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. No versículo 4 é muito interessante, porque no versículo 2 e no versículo 3 são coisas que você pode viver sozinho. Você pode nascer, beleza, você nasce da sua mãe, de algum lugar você nasceu, ok. Mas você pode ser abandonado e o versículo 2 e o versículo 3 você pode viver isso sozinho. Você pode viver a vida sozinho, morrer sozinho, comer sozinho, plantar sozinho, colher sozinho, matar a planta, matar o bicho, construir, enfim, derrubar, você pode viver sozinho. Mas o versículo 4, ele vai falar que você tem que tem tempo de chorar e tem tempo de rir, tem tempo de prantear e tempo de saltar. É impossível que você chore e que você ria sozinho. Isso faz parte de uma relação com Deus e com as pessoas, com a comunhão entre a sua comunidade, entre a sua igreja, entre a sua família. Você precisa chorar e rir sozinho. Isso faz parte da nossa natureza humana que Deus criou. A gente foi feito para relacionar e viver em sociedade. E para isso existe tempo de chorar e tempo de dar risada, de rir, de se alegrar. E tem tempo de prantear, que é me acabei, luto, doença. E tem tempo de saltar, que é quando a gente vive a festa. E viver festa, e viver comemoração, é viver em conjunto, é viver em comunidade. 5. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de se abraçar. Também é um conjunto. Pode fazer sozinho? Pode. Mas provavelmente você não vai fazer isso sozinho, não vai viver sozinho. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Versículo 7. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Precisa segurar a sua língua, domínio próprio. Versículo 8. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Eu queria ressaltar alguns pontos a respeito desse poema de sabedoria, a respeito do tempo, ou a respeito de temporadas. Primeira coisa, viva o tempo, não seja ansioso. A gente acaba de ler a respeito do tempo de uma pessoa que viveu por muitos anos e que viveu todas as coisas na vida, experimentou tudo, viveu tudo, deu vazão para todos os desejos da carne, adorou a Deus e adorou a Mamon, adorou a própria carne. A gente vê uma pessoa que experimentou todas as coisas, que nós aqui, nessa vida, no nosso tempo, nem cogitamos, talvez.
Ele fez tudo. E ele provou e falou, existe tempo para todas as coisas. Existe. Eu provei, e eu experimentei, e eu estou aqui, ó. Prova. Tem tempo para todas as coisas. Então tem tempo para tudo. Você precisa relaxar. Papai, meu pai, ele fala assim, relaxa. E eu sempre lembro disso. Então tem tempo para tudo. Relaxa que as coisas vão acontecer. Tudo vai acontecer no seu tempo. Tudo tem propósito. Todas as coisas. As temporadas, os ciclos da vida têm propósito e eles vão acontecer. Você querendo ou não. Então, não fique ansioso. Relaxa. As coisas vão iniciar e elas vão acabar. E tudo vai acabar. Você vivendo elas ou não. Você querendo ou não. Você participando ou não. Você se entregando ou não. Você servindo ou não. Você vivendo em comunidade com a igreja, com os irmãos ou não. Vai passar, vai acabar. O que Deus criou, o sistema que Deus criou, ele já é definido. Ele nos criou para a eternidade, já sabendo que a gente vai cair. Então, sabendo disso, tudo, a cruz, Jesus Cristo, o plano da Trindade, o plano da ressurreição, o plano da redenção, que a Bíblia vai descrever, de Gênesis a Apocalipse, tudo foi criado antes da fundação do mundo. Antes que o caos que era a Terra, o caos que era o universo fosse estabelecido. Tudo foi criado. Deus é soberano. Ponto. Mesmo sabendo disso, Deus nos criou. Mesmo sabendo que a gente ia pecar, Deus nos criou. Ele nos criou para a eternidade. A gente cai e a morte aparece. A morte apareceu, o tempo apareceu. Então, o tempo é relativo à morte. A gente tem essa relação. Então, tudo nessa vida vai acabar, tudo vai terminar. E tudo que Deus planejou já está definido. Há tempo para todas as coisas. E aí você pode falar que você é ansioso, que você não consegue. E é difícil. Mas a Bíblia fala que a gente pode não viver ansioso. Jesus fala que nós temos um Pai e Ele cuida de todas as coisas. E para onde Jesus vai, há muitas moradas. Pedro vai falar que, em 1 Pedro, né, ele fala assim, que a gente pode, para que a gente não seja ansioso, mas que a gente pode lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, todo o nosso coração, porque Deus cuida de nós. Jesus fala que Deus sabe sobre as nossas necessidades, lá em Mateus. Então, assim, a Bíblia toda está ligada. Tudo que a gente vê aqui vai falar a respeito de uma coisa, que é a respeito de Deus, enfim, dele mesmo. Mas a gente pode e deve não viver ansioso. Então, quando nós lemos que as coisas iniciam, têm um meio e elas terminam, querendo ou não, a gente não precisa viver ansioso. A gente só precisa viver o tempo das coisas. Então tem tempo que a gente vai festejar e tem tempo que a gente vai viver o luto, tem tempo que a gente vai se alegrar e tem tempo que a gente vai ficar triste, que a gente vai plantar, enfim, como a gente leu aqui. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a respeito de remir o tempo. Então você precisa aprender a usar o seu tempo. Deus não vai usar o seu tempo e se organizar por você. Tem tempo para todas as coisas, você querendo ou não, você vivendo elas ou não, você se encaixando nisso daqui ou não, mas você precisa aprender a remir o seu tempo. A responsabilidade não é de Deus para fazer isso, é sua. Então, começa a pensar uma coisa. Por exemplo, aquela perguntinha clássica, malandrinha. Se você soubesse que você vai morrer, o que você faria? Como você vive? Como você vai se relacionar com as pessoas da sua casa, com a sua família? Como você vai entender e o que você vai entender que é de fato essencial e o que é descartável? Se você sabe que você tem um tempo de vida. Se você sabe que daqui a 20 anos você vai morrer. Como que você vai viver hoje? Quais são as decisões que você vai tomar? Pensa. Essa semana eu
eu ouvi umas coisas sobre a igreja perseguida. E aí foi muito legal. O que acontece dentro da igreja perseguida? Dentro daquela... O que é a igreja perseguida? Começando, para quem não sabe. São pessoas que vivem em países em que os cristãos são perseguidos por N motivos, pelo Estado, por grupos terroristas, por grupos radicais, por religiosos, por próprios cristãos, como Jesus era também, pelos fariseus, pelos escribas. Se você quiser saber, foi o próprio povo judeu que escolheu Jesus para a morte em vez de Barrabás. Então, bem-vindo à perseguição. Então, são países, ou pessoas, ou povos que são perseguidos por algum tipo de sistema, algum tipo de fator externo, que não deixa com que essas pessoas sirvam a Cristo, tenham liberdade de culto, tenham liberdade de ter uma Bíblia, tenham liberdade de se encontrar para falar de Deus, e por aí vai. E aí o que acontece? Então, essa é a igreja perseguida. Essas pessoas, elas vivem com medo desses fatores externos, do governo, dos terroristas, dos grupos radicais, de pessoas de outras religiões, de pessoas que podem matar elas simplesmente porque é assim o que elas querem, e por aí vai. Então a vida delas e a vida dos familiares dessas pessoas são postas à prova, à morte, a todo segundo da vida dela. Toda hora. Ela não sabe se ela, ou se as pessoas ao redor dela, ou se a igreja dela vai morrer na próxima hora. E é literalmente isso. É literalmente. A pessoa sai para trabalhar e ela não sabe que quando ela voltar para casa, a família dela vai estar lá. O pastor sai para trabalhar, para pregar, para distribuir Bíblia clandestina, ele não sabe se ele vai voltar para a casa dele. Talvez ele não volte. E é isso. Então o cara vive um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Ele não planeja o ano inteiro. Não tem como planejar o ano inteiro. É para você não planejar o ano inteiro? Não. Calma. Mas essas pessoas, o que eu quero dizer com tudo isso? Que essa galera não tem tempo de ficar de fofoquinha, de ficar minha vida, de ficar reclamando de coisa inútil. Não tem tempo. Todas as decisões que as pessoas tomam, todas, são baseadas em viver para Cristo. São baseadas em dar uma Bíblia para alguém. São baseadas em falar do amor de Deus para alguém. São baseadas em viver para Jesus. Tudo que essas pessoas fazem, tudo, é baseado nisso. Porque elas não sabem quanto tempo de vida elas têm. E tudo que está no coração dessas pessoas é entregar a vida para Cristo e dar tudo para Ele e viver o que Ele manda. Porque eles não sabem como vai ser o final do dia, como vai ser o dia seguinte. Se eles vão comer, se eles vão morrer, se eles vão poder ir para a escola ou não. Não sabe, ninguém sabe, eles não sabem. Então eles vão viver de uma forma totalmente diferente. Porque tudo na vida deles é baseado nisso. Então imagina que a gente aqui, que se diz ocidental, mas a gente é latino, mas a gente se diz ocidental porque a gente segue, enfim, vários costumes ocidentais. Imagina se todas as decisões que a gente tomasse na nossa vida fossem baseadas em viver para a glória de Deus. E a gente só vai pensar nisso se a gente souber que a nossa vida tem um tempo para acabar. Você precisa ter a certeza da sua morte. Você precisa saber que um dia você vai acabar. Você vai acabar, você vai morrer. Você vai se matar, você vai ser assassinado, você vai morrer de doença, você vai morrer de velhice. Alguma coisa vai acontecer, você vai morrer atropelado, mas você vai morrer e as coisas vão acabar. As coisas vão acabar. Essa é a vida. Tem tempo para todas as coisas, inclusive para morrer. E só existe tempo porque existe pecado e o salário do pecado é a morte. Quando o homem experimentou a morte, ele experimenta o tempo. Então você precisa remir o seu tempo e usar o seu tempo e usar
o seu dia e todas as decisões que você vai tomar na sua vida para a glória de Deus. Porque você não sabe o dia de amanhã. Você acha que você sabe. Você acha que você planeja o seu ano. Você acha que você planeja os seus 5, 10 anos. Você acha que você sabe. Hoje, eu e a Ana Luísa, a gente estava planejando a nossa semana. Cara, amanhã pode ser outra coisa. Mas a gente precisa tomar todas as nossas decisões e viver toda a nossa vida em função da glória de Deus. Cara, você precisa entender isso, pelo amor de Deus, cara. Eu preciso que você seja perseguido, para você entender. Mas, enfim, use o seu tempo da forma para a glória de Deus. Terceiro ponto que eu quero trazer aqui, que é a relação com Deus. Então, tudo tem seu tempo. A gente já sabe disso. Tudo tem seu tempo. Todas as coisas nessa terra, nesse plano, nesse espaço-tempo, tem uma jornada, tem um ciclo, elas vão acabar, é uma temporada, termina. Mas a relação com Deus é uma coisa que a gente precisa construir hoje, porque a relação com Deus é eterna. A relação com Deus, sim, é atemporal. É a única coisa atemporal, é a única coisa que fica, é a única coisa eterna que a gente tem a certeza de que não vai morrer. A não ser que você não seja um eleito do Senhor, que você não se dobre diante de Jesus Cristo. Aí, meu amigo, um abraço para você. Mas você vai viver a eternidade. E conhecer Deus é a única coisa que é eterna. Jesus fala em João que a eternidade é que conheçam ao Pai. E o Pai é o Deus criador de todas as coisas. A vida eterna é conhecer Deus. Então a nossa vida precisa... a gente não pode viver ansioso, porque querendo ou não, as coisas vão acontecer. Você precisa aprender a lidar com o seu tempo vivendo para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus é conhecer a Deus. Como que eu conheço a Deus? É muito subjetivo. Deus é uma pessoa que a gente não vê. É uma pessoa que a gente não tem relação, que a gente não acorda com ela, a gente não dorme com ela, a gente não come com ela. Pelo menos a gente acha isso. Porque Davi fala que onde ele estiver, onde ele colocar a cama dele, Deus vai estar lá. Se a gente colocar uma cama no inferno, Deus vai estar lá. Então, se liga nisso. Como eu conheço a Deus? Simples. Bíblia, oração e comunhão. Você precisa praticar a sua fé em Bíblia, oração e comunhão. Se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não tem comunhão, você não conhece Deus, seu tempo está sendo usado para qualquer porcaria da sua vida, e o tempo vai passar, vai chegar, no final da vida você vai falar, o que eu fiz da minha vida? Quarto ponto, o teste da fé. Então, sabendo de tudo isso, né, e sabendo que a gente tem a certeza da morte e do tempo, que o tempo regride, a certeza da morte e o tempo regredindo, ela vai provar e me dar a certeza ou não da minha fé. Porque ela vai me mostrar como eu vivo ou por quem ou para quem eu vivo. Então, a partir do momento que eu sei... Existe uma relação aqui entre tempo e fé. E a fé é provada pelo tempo, pela forma como você usa o seu tempo, pela forma como... que assim, o tempo ele passa. Você querendo ou não, ele vai passar. Você precisa se encaixar no meio dele. Você precisa entrar nele e tomar as decisões na sua vida obedecendo a Deus para a glória de Deus. E conforme as decisões que você vai tomando na sua vida, você vai sabendo em quem você está acreditando. Então, você precisa olhar para a sua vida e olhar para as decisões que você toma. E a reflexão disso é, o que você está enxergando a respeito disso? Eu tenho uma sugestão. Que você é o seu próprio Deus. Eu acredito que é isso que acontece. E a forma como você ou eu gastamos o nosso tempo vai testar a nossa fé.
e vai mostrar se a gente está servindo a Mamon ou se a gente está servindo a Cristo. Porque Jesus fala, só pode servir a 2 senhores. Um senhor. Foi o que eu falei. Não, eu falei um. Tem 2 opções. Só pode servir a um senhor, um Deus. Ou é o dinheiro, ou é Jesus. É um ou outro. Só existe 2. Não tem mais. Não tem politeísmo. Não existe politeísmo. É tudo a mesma coisa. Ou é Cristo, ou é dinheiro. Servir ao dinheiro, a Mamon, não significa você trabalhar por dinheiro, mas significa que quando você não tem dinheiro, você fica desesperado achando que Deus não vai te suprir. Não ter dinheiro é servir a Mamon. Não saber que Jesus vai te suprir, você está servindo ao dinheiro. Porque a sua preocupação não está, você não está tendo fé que Cristo é o seu Senhor e que você é abençoado pelo Pai, que o Pai cuida de você. Você está preocupado com o dinheiro. Você serve a Mamon. Então não tem jeito. Você vai servir ou a um ou ao outro. E o tempo vai dizer isso. O tempo com Jesus, ou sem ele. Porque não pode servir a 2 senhores. Você só vai servir a um senhor. Então, vamos voltar um pouquinho aqui e vamos falar dos 4 pontos que eu citei aqui. A primeira coisa é, viva o tempo, não seja ansioso. As coisas vão passar, você querendo ou não. Você pode se debater em ansiedade, parabéns, perdeu sua vida. Remir o tempo. Você precisa aprender a usar o seu tempo com responsabilidade para a glória de Deus. Se você morre hoje, ou amanhã, se você sabe quando você vai morrer, o que você vai fazer da sua vida? Eu garanto que você vai mudar toda ela. Eu posso dar essa certeza para você. Eu não prometo. Minha sogra falou que eu não posso prometer. Eu posso garantir. Terceiro ponto, é a relação com Deus. Todas as decisões que você toma são para a glória de Deus. Você precisa conhecer Deus através da Bíblia, da oração e da comunhão. Não tem como conhecer Deus fora da igreja. Ah, mas eu oro em casa. Não faz mais que obrigação. Você precisa ir para a igreja para fazer parte da comunhão. Você não tem comunhão fora. Não tem como. Não existe. Desculpa. Quarto ponto, o teste da fé. O tempo vai provar a qual Senhor você está servindo. Se você está servindo ao dinheiro ou se você está servindo a Cristo. Lembrando que se você serve ao dinheiro, você serve a você mesmo. Você olha para o seu próprio umbigo. Paulo vai falar isso. E o pessoal lá de Corinto, da igreja de Corinto, estava servindo ao próprio ventre. Fazia o que queria, comia o que queria, bebia na ceia, se fartava na ceia, né? Aí. Vamos voltar para 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios 15, 19. Diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa vida em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ser infeliz é ser um saco sem fundo. Ser infeliz é ser um saco sem fundo. Você vai tentar preencher o saco com tudo que você quiser fazer, com tudo que o pregador fala. Todas as coisas. O pregador experimentou todas as coisas, ele correu atrás do vento, ele fez tudo. E no final ele falou, cara, é correr atrás do vento. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Tudo é correr atrás do vento. Eu preciso olhar para Jesus Cristo. Ser um saco, ser infeliz é um saco sem fundo. Nada vai encher. Então você vai comprar, você vai gastar, você vai usar, você vai construir, você vai derrubar, você vai desgastar, você vai plantar, você vai colher, você vai fazer tudo. Vai viver tudo. Você vai casar, você vai ficar solteiro. Você vai no Tinder. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Você vai até o final. E você vai falar, cara, eu sou um saco sem fundo. Todos os prazeres dessa vida vão te fazer voltar para o mesmo lugar.
você vai ver que você é pecador e você precisa da misericórdia de Deus. É esse o caminho final. Você vai chegar no mesmo ponto que você sai, você vai chegar nele. E aí você vai falar, preciso de Jesus, preciso conhecer a Deus. Em qualquer dessas coisas que você escolher, é isso aí que vai acontecer. Então, e um ponto muito legal também, que quando você muda um comportamento, você fala assim, poxa, eu como demais. Gula. Como muito. Preciso pedir perdão e me arrepender. Aí você tira a gula. Tira a gula do seu coração. Se você não colocar Jesus ali, o que vai entrar lá? Fala mais alto. Outra coisa. Aí você vai mudar a raiz do problema, você vai mudar o comportamento. Você vai pegar um comportamento, vai colocar outro, vai colocar outro, vai colocar outro, vai colocar outro, vai colocar outro. É um saco sem fundo. Então, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, se você busca Deus para essa vida, para ter dinheiro, para trocar o carro, para viver a missão, isso também tem cara de santidade. Vou viver a missão, vou ser pastor, vou plantar uma igreja, vou servir no louvor, vou servir lá no ministério infantil, vou ler a Bíblia para Deus me abençoar lá no meu ministério. Meu amigo, você está olhando para o seu ministério, você não está olhando para Deus. Você vai ficar colocando esse monte de coisa lá. Então, isso também é olhar para essa vida. E se a gente não olha para Cristo lá na frente, na esperança de que Ele vai retornar para fazer novos céus e nova terra, acabou. Você vai ser infeliz, você vai ser um saco sem fundo. Você pode nem ir no Tinder e nem comer um monte. Você pode ir de igreja a igreja. Você vai na igreja e vai lá, não gostei, fui machucado, vou para outra. Ah, não gostei, o pastor foi duro comigo. Ah, não gostei do louvor, não gostei da pregação. É um saco sem fundo. Saco sem fundo. Eterno. Eterno não, né? Eterno até você morrer. Mas é um saco sem fundo. Então, inclusive para coisas que tem cara de santidade, de igreja, de comunhão, de ministério, do que você vai fazer com Deus, também é um saco sem fundo. Porque você não deixa de ser humano, você não deixa de ser homem, mulher, você não deixa de ser pecador. Então você precisa tomar suas decisões olhando para Jesus, baseado na Bíblia, orando, lendo a Bíblia e tendo comunhão. E aí você vai colocar a sua vida diante dessas coisas, diante dessa relação com Deus, você vai colocar um crivo ali. E aí o Espírito vai falar o que você precisa fazer. Vamos voltar para o texto de Eclesiastes. Que se a gente se limita a conhecer Jesus nessa vida apenas, somos os mais infelizes dos homens. Vamos ler aqui os versículos do 9 ao 15. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Então ele vai falar lá, tudo tem seu tempo. Mas poxa, peraí, tudo tem seu tempo. Mas que vantagem eu vou ter se eu trabalhar? O que vai acontecer? Trabalhei, e aí? Onde que eu vou? O cara começa a entrar em parafuso, ele entra num dilema. Ele entra na própria mente dele e ele vai devagar. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Pecado. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. A gente conhece a Deus, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas a gente ainda não descobriu tudo. O mistério, Paulo vai falar em Colossenses, que o mistério que Deus manteve em todo o tempo até que Jesus chega, foi descoberto. Jesus chegou, nasceu da Virgem Maria. Aí ele viveu a vida dele, a gente vai ler o credo depois, que é muito legal. Viveu a vida dele, fez o ministério, teve discípulo,
pastoreou a galera lá, a galera não acreditou nele, não creu, ele morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus. E ele vai voltar. Então, até esse momento, a lei de Moisés, tudo que está escrito do Gênesis 1 até lá Mateus, ou, enfim, os evangelhos, ainda está em segredo, porque só está falando de uma pessoa que vai vir, de um Messias, de um Salvador, de um rei, e esse cara nunca chega. E aí ele chega e faz tudo isso, e o pessoal, olha, chegou. E aí Paulo vem falar que agora foi revelado o mistério. Então até aqui não tinha sido revelado. Mas mesmo assim a gente ainda não sabe o que Deus tem preparado para quando a segunda vinda de Jesus vier acontecer, melhor dizendo. Então ele vai vir para renovar todas as coisas. E a gente não sabe disso. Por isso a gente precisa ter noção do tempo. A gente precisa saber que as coisas começam, passam por um ciclo ali no meio, elas se desenvolvem e elas acabam ou elas morrem. Versículo 12. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem em fazerem bem na sua vida. Olha que maravilha. O pregador experimentou que se alegrar é legal. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Então, trabalho é o dom de Deus. A gente se afligir com esse trabalho, como diz aqui no versículo 10, e como Deus fala para o homem lá no início de Gênesis, é fruto do pecado e é fruto da morte que começa a contagem do tempo. Começou uma cronologia. Mas o trabalho é um dom, ou seja, um presente de Deus. Então é muito bom a gente trabalhar, pegar o nosso salário e aproveitar. É muito bom isso. E é mesmo. Meu primeiro salário, eu comprei 1 quilo de queijo provolone. Meu primeiro salário, eu comprei 1 quilo de queijo provolone. E foi muito bom que eu comi, bebi e gozei do meu bem, do meu trabalho. Era gula, o primeiro não é. Então, assim, é muito legal quando a gente trabalha, cara, é prazeroso, é uma sensação boa. Cara, você trabalhou o ano inteiro, chegou no 13º, você quer uma bolada. Ou não, né, também. Mas você recebe um salário a mais, pelo menos. Hã? Exato. Aí você vai lá e compra uma parada, você troca o telefone, você usa a Black Friday lá, você faz alguma coisa, é legal. Uma air fryer. É o jovem moderno, a gente precisa comprar uma air fryer. E um aspirador. Mais coisa, mas enfim. Consertar a máquina de lavar. Então, assim, é um presente de Deus a gente trabalhar e desfrutar do trabalho. Então, isso que a gente vive hoje na nossa era moderna não é nada novo. O pregador já viveu isso há 3.000 anos atrás. E os dilemas que ele tem aqui, de que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha. Você passa o mês inteiro trabalhando e ganha R$1.000 no final do mês para sustentar a família. Você fala, meu Deus do céu, que porcaria. Por que eu estou trabalhando nesse lugar? É a mesma coisa. Porque esse cara experimentou. Então você precisa ler Eclesiastes e falar, cara, não vou por esse caminho. Vou viver de um jeito diferente. Então é legal quando a gente tem os dilemas e entende o tempo das coisas para saber as decisões que a gente precisa tomar. Versículo 14. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Quando rolar o juízo final, o que vai acontecer? As suas obras e tudo que você viveu aqui na Terra, vou contar um segredo. Elas vão passar por um processo. E Deus vai passar essas obras pelo fogo. E todas as obras de feno, de madeira e de palha vão queimar. Então você precisa construir coisas eternas. Relação com Deus. Coisas eternas.
Porque quando chegar lá e Deus te julgar, Jesus te julgar, Deus, enfim, a Trindade, o que vai acontecer? Você vai falar, cara, conheci a Deus. E Deus vai falar, te conheço. Vem. Ele não vai falar assim, cara, não sei nem quem você é, velho. Vai pro inferno. Você viveu de igreja em igreja, machucado, a igreja não presta para mim, e no final da vida, Deus te julga e fala, cara, quem é você, meu amigo? Meu consagrado. Então, assim, olha lá. Então Deus vai pedir conta do que passou. E o que é já foi, e o que há de ser também já passou. É a eternidade. O que eu quero que a gente... O versículo-chave, para finalizar, desse 1 a 15, que eu gostei muito, e eu entendo ele como versículo-chave desse bloco, desse texto, Eclesiastes 3,14. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que o pregador está falando aqui? Ele está falando, né, e esse versículo ele trata de uma admiração do pregador àquilo que Deus já criou e já determinou. Esse verso está apontando, está direcionando para a onisciência do Deus Pai Criador. Esse é o versículo-chave desse bloco. O que ele está dizendo? Que ele viveu tudo, ele fala assim, tudo tem o seu tempo determinado, tudo tem a sua temporada determinada, tudo tem o seu ciclo, tem o seu começo, meio e fim determinado. As coisas vão começar e vão acabar. Aí ele vai falar, nascer, morrer, plantar, arrancar, matar, curar, um monte de coisa. Aí ele entra num dilema, que vantagem tem eu de trabalhar? Ele fala, é legal, trabalho, ganho meu salário e desfruto dele. Ok. Mas eu vi que eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Ele entendeu em vida, que ele precisa olhar para a eternidade. Mesmo quando ainda Jesus Cristo não havia nascido. Esse conceito de eternidade ele é um pouco diferente no Antigo e no Novo Testamento. No Novo Testamento a gente consegue entender um pouco melhor. No Antigo Testamento é uma coisa mais a eternidade, uma coisa mais de poesia, uma coisa mais bonita. A eternidade com Deus, vou viver a eternidade com Deus. No Novo Testamento é uma coisa que, cara, eu preciso ver com Jesus para viver a eternidade. Fui salvo para viver a eternidade. Uma coisa mais real, mais prática, mais realista. Então, antes de tudo isso acontecer, de Jesus vir, um monte de coisa, Salomão vive tudo isso e fala, e ele entendeu a eternidade. Ele mostra, pregador, ele mostra para nós que ele entendeu a eternidade. Que tudo que Deus faz, e é aquilo que Deus faz, não é o que o homem faz, não é o que o homem vive, não é o tempo que o homem vive, mas é o que Deus faz, aonde ele bota a mão. Tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar. Você pode fazer a força que for, você pode ficar ansioso quanto você quiser, planejar a sua vida inteira, não planejar a sua vida inteira. Cara, faz da tua vida o que você quer. Você não vai acrescentar nada e você não vai tirar nada da eternidade de Deus. Então não adianta você ficar ansioso, não adianta não adianta. Tudo já está pré-determinado, a eternidade está feita, já rolou, já aconteceu, e nada que a gente faça, não existe nada, nenhuma ação que vai somar aquilo que Deus já fez ou tirar aquilo que Deus já fez. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Ou seja, o pregador ou o sábio está apontando para a onisciência de Deus, que Deus sabe de todas as coisas e que tudo isso aqui é a respeito dele, não é a respeito de nós. A gente nasce, vive, morre. As coisas nascem, se desenvolvem, morrem. Mas Deus,
Ele é. E o tempo tem a ver com o ser humano. O tempo das coisas tem a ver com o ser humano, porque tem a ver com a morte que foi gerada pelo pecado. Para Deus, não existe cronologia, é eterno. E se você é crente, você vive a eternidade. E você não vive para as coisas desse mundo. Então você precisa conhecer Deus. O que, no final das contas, o que Salomão, o pregador, no final das contas, o que ele diz aqui é o seguinte: pode acontecer tudo o que for, e você pode planejar todas as coisas, mas você precisa olhar para Deus, porque Ele é eterno. Esse é o resumo. Vamos orar? Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado por ensinar para nós o que é o tempo, por ensinar para nós como o Senhor pensa a respeito do tempo, como o Senhor pensa a respeito de nós, a respeito do pecado, a respeito de como nós devemos usar o nosso tempo, a respeito de como a gente precisa conhecer o Senhor. Nos ensina diariamente, nessa semana, hoje, amanhã, depois, até o dia da nossa morte, que nós precisamos de você, que nós precisamos viver quebrantado, que a gente precisa, de fato, entregar toda a nossa vida e todas as nossas decisões ao Senhor. Tudo, 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 tudo. A gente ainda não entendeu isso. Nós não entendemos isso. Nós precisamos do seu Espírito, da sua misericórdia. Seja misericordioso conosco e fala com a gente, para que essa igreja, as pessoas que estão aqui hoje, as pessoas que vão ouvir isso aqui depois em algum momento, elas possam ser, e nós possamos ser, quebrantados pelo Senhor. E que o nosso coração se renda à sua palavra. Em nome de Jesus eu te peço. Amém.